Comecemos então com o estudo do produto escalar. O produto escalar envolve operação, é uma operação que envolve vetores. É uma operação que é feita através de dois vetores, a partir de dois vetores, e daí resulta um valor. Portanto, é como se fosse uma operação que transforma dois vetores num valor. Atenção que são coisas muito diferentes. Um vetor é caracterizado por uma direção, por um sentido e por um certo comprimento, e um valor, é um número, como é o 3, como é o menos 7, por aí fora. Bom, mas antes de começarmos a definir o produto escalar, gostaria de fazer uma revisão nos vetores, recordar algumas das coisas que foram introduzidas no 10º ano, quando se faz um estudo aprofundado sobre o comportamento dos vetores e operações com os vetores. Portanto, como eu disse há pouco, um vetor é caracterizado por uma direção, um sentido e um comprimento, que normalmente se chama norma. Até vem a norma de um vetor, o seu comprimento é dado por uma expressão deste género. Normalmente os vetores são letras minúsculas com uma setinha por cima, ou então se for um vetor a começar num ponto e acabar noutro, costuma-se fazer isto. Este é o vetor que começa num certo ponto A e acaba num ponto B. Bom, como é que se somam vetores? Geometricamente. Bem, a soma de vetores pode ser feita através de duas regras possíveis. Ou através da regra do triângulo, ou através da regra do paralelogramo. Como é que é a regra do triângulo? Se eu quiser somar um vetor U com um certo vetor V, imaginem que este é o vetor U e este aqui é o vetor V, vamos pegar outro exemplo, o que eu posso fazer é colocar um vetor a começar onde o outro termina. Atenção que os vetores podem ser transladados, isto é, podem ser transportados de um ponto para o outro, não altera o vetor, desde que não seja feita nenhum tipo de rotação no vetor ou alteração do seu comprimento. Por isso, eu posso pegar neste vetor V aqui e coloco aqui, onde acaba o vetor U. A soma do U com o V é, no fundo, o vetor que começa onde começa o U e acaba onde acaba o V, onde acaba o vetor V. Portanto, esta é chamada regra do triângulo. Tem que se colocar um vetor a começar onde o outro acaba. A outra regra possível é a regra do paralelogramo. Vamos pegar novamente naquele vetor U de há pouco. Neste caso, colocam-se os vetores a começar no mesmo sítio e traçam-se paralelas. Traça-se uma paralela ao V a passar no final do U e traça-se uma paralela ao U a passar no final do V, e o vetor soma é aquele que começa onde começam os dois vetores e acaba onde essas duas paralelas se encontram, está bem? Onde elas se intersetam. E este é o vetor soma de dois vetores através da regra do paralelogramo. Algumas propriedades muito rápidas aqui sobre a soma de vetores. Se eu tiver a somar o vetor, imaginem que eu tenho aqui três pontos, o A, o B e o C. Eu quiser somar o vetor AB com o vetor BC, claramente pela regra do triângulo isto dá o vetor AC. Eu até costumo dizer que quando as letras do meio são iguais, elas podem simplesmente cortar, simplesmente desaparecer. O mesmo acontece se eu a um ponto lhe somar um vetor. Se eu ao ponto A lhe somar o vetor AB, já agora o que é que dá a soma de um ponto com um vetor? Dá um novo ponto. A regra era, se eu tivesse aqui um ponto qualquer, vamos chamar-lhe x, e um vetor u. Se eu quiser fazer x mais u, coloco o x no ponto u, a começar no ponto... coloco o u a começar no ponto x, e o ponto x é transportado para um novo sítio, vamos chamar este x'. Este x' é, no fundo, o resultado da soma do ponto x com o vetor u. Recordo que vetores eu posso transportá-los de um ponto para o outro, desde que não faça nenhum tipo de rotação. Os pontos são fixos, está bem? Por isso é que eu aqui tenho que levar o vetor ao encontro do ponto e não ao contrário. O simétrico do vetor AB é o vetor BA, também não há grandes dúvidas. E depois, em termos de coordenadas, nós calculávamos o vetor AB fazendo B menos A. Portanto, estas propriedades são normalmente suficientes para vocês agora entrarem na parte do produto escalar. Falta aqui dizer o que é que acontece a um vetor quando multiplico por um determinado número. Quando eu, por exemplo, multiplico um vetor por 2, o que acontece ao vetor é que ele duplica o seu comprimento. Mantém a direção, mantém o sentido e duplica o comprimento. Se multiplicasse por menos 2, ele iria inverter em termos do sentido, ficava com o sentido ao contrário, e também duplicava o seu comprimento. Por exemplo, se este for o vetor u, se eu fizer menos 2 vezes o u, duplico-lhe o comprimento e inverto o sentido do vetor. E este é o vetor menos 2u.
Estão a ver? E dois vetores são colineares se existir um certa constante k, tal que um seja igual a k vezes o outro. Isto, vetores colineares, são vetores que têm a mesma direção. Não têm necessariamente ter o mesmo sentido, mas que tenham a mesma direção. São vetores paralelos, ao fim e ao cabo. Ok, agora sim, entrando em matéria do 11º ano, já fizemos estas pequenas considerações sobre o 10º. Como é que se calcula o produto escalar entre dois vetores? E isto representa-se, esta operação, representa-se por um u.v. Então fazemos o produto entre a norma do u, ou seja, o comprimento do u, vezes o comprimento do v, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Como é que eu, por exemplo, calculo o cosseno entre dois vetores? Ou o ângulo entre dois vetores? Tenho que os pôr os dois a começar no mesmo sítio. O ângulo entre os dois vetores é este ângulo aqui. Está bem? Ou seja, no fundo, calculo o cosseno deste mesmo ângulo. Algumas observações sobre este mesmo produto escalar. Se o ângulo for 90 graus, então o produto escalar é zero. E ao contrário também, o produto escalar só é zero. Quer dizer, se um dos vetores for zero, o produto escalar é sempre zero. Mas se, considerando vetores não nulos, se o produto escalar der zero é porque o ângulo formado entre eles é 90 graus. Porquê? Porque esta quantidade aqui é positiva. Esta aqui também é positiva, é diferente de zero. A única coisa que tem que acontecer para o produto escalar dar zero é este cosseno dar zero. E recordem onde é que o cosseno era zero? Nos 90 graus. Está bem? E, por exemplo, se eu tiver... Este ângulo varia sempre desde 0 até 180. Está bem? O ângulo entre dois vetores, entre o U e o V, é sempre o caminho mais curto. Ou seja, é sempre este ânglozito aqui. Nunca é o exterior. Por isso é que nunca chega a ser, por exemplo, 270 graus. Ok, continuando. O que é que dá o produto escalar de um vetor por ele próprio? Dá a norma dele. Portanto, se aqui em vez do V tivesse um U, aqui dava a norma do U e aqui dava o cosseno que um ângulo faz com ele próprio. Mas o ângulo que um vetor faz com ele próprio é zero. E o cosseno de zero é 1. Está bem? Portanto, no fundo fica só norma de U vezes a norma de U, que é como quem diz norma do U ao quadrado. Tá? Aqui estava a dizer aquilo que já referi há pouco. O ângulo entre dois vetores é obtido colocando os vetores a começar no mesmo ponto. E já agora propriedades relativamente ao sinal do produto escalar. Eu estou já a acabar com a parte teórica, portanto queria resolver aqui 4 ou 5 exercícios com vocês, para vocês verem como é que se aplicam estes conceitos. O que é que acontece quando o ângulo entre dois vetores é agudo? Quando o ângulo é agudo, o cosseno dá positivo, portanto o produto escalar dá positivo. No fundo, o que define o sinal do produto escalar é mesmo o ângulo que estes dois vetores fazem. O que acontece quando o ângulo é reto? Já referimos isto, o produto escalar é zero. Quando o ângulo é obtuso, maior do que 90 graus, então o produto escalar é negativo. E agora 3 rápidas propriedades e vamos já passar à resolução de exercícios. Primeira propriedade, o produto escalar é comutativo. Ela tem, no fundo, chama-se produto porque no fundo tem propriedades muito parecidas com a propriedade do produto. O que é que isto quer dizer? Que eu fazer o produto U por V ou V por U dá o mesmo resultado. Também, constantes no produto escalar podem passar para fora. Está bem? Isto quer dizer, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser fazer o produto de 2U por 3V, eu posso simplesmente fazer 6 produto do por V. Isto dá, vocês já faziam isto se fosse, por exemplo, 2x vezes 3y, metiam 6xy. Portanto, é muito parecido com, lá está mais uma vez, a propriedade dos produtos. E uma propriedade muito importante é a propriedade distributiva, que vocês também já aplicam a multiplicação relativamente à soma, aqui também dado o produto escalar, relativamente à soma de vetores. Fica U por V mais U por W. Esta é a propriedade distributiva. Pronto. Vamos fazer aqui uma pausazinha para vermos estes mesmos conceitos aplicados na prática. Vamos ver aqui 2 ou 3 exercícios muito rapidamente. Por exemplo, o exercício 2. Eles estão aqui representados 6 vetores. Eu vou ampliar ainda mais um pouco para vocês conseguirem ver melhor, mas não demasiado. Imaginem que queremos fazer o produto do A por B. Então isto dá a norma do A, que é 3, vezes a norma do B, 1, 2, 3, 4, 5, que é 5. A norma é o comprimento, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 90 graus. Então, se o cosseno é 90 graus, o cosseno dá 0, isto fica 0. Eu já vos tinha dito, não é? Vetores que sejam perpendiculares, o produto escalar dá 0. Só vem a reforçar esse mesmo facto. Como é que dá o produto do C por D? Dá a norma do C, que é 6, vezes a norma do D, que se pode calcular com o teorema de Pitágoras,
que vai valer raiz de 8 ou 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Ora, como este triângulo aqui é isósceles, tem dois lados iguais, e este ângulo aqui é 90, este ângulo tem que ser 45 graus. Portanto, cosseno de 45 graus, que recordo é raiz de 2 sobre 2. Este 2 de cima corta com este 2 de baixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 6 vezes 2 é 12. E, finalmente, o produto do E por F. A norma do F é 3. A norma do E é 4. E o ângulo que eles formam é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Isto vai dar menos 12. Estão a ver uma aplicação bastante simples destes mesmos conceitos. Vamos agora ver aqui um problema mais generalizado. Vamos considerar aqui estes vetores U, V e W, sendo o vetor AC, o V o vetor CB e o W o vetor AB. O lado deste triângulo equilátero vale 10, portanto, as normas destes vetores são todas iguais a 10. E eles querem que a gente faça, por exemplo, o produto U por V, o produto V por W e o produto do W por U. Vamos começar pelo produto do U por V. Este aqui dá a norma do U, que é 10, vezes a norma do V, que é 10, vezes o ângulo que o U faz com o V. Da maneira como as coisas estão, a gente não consegue descobrir o ângulo que o U faz com o V porque eles não estão a começar no mesmo sítio. Então eu posso, por exemplo, transportar o V aqui para baixo. Estão a ver? Se eu transportar aqui para baixo, o U está aqui em cima e o V está aqui em baixo. Então que ângulo é este? É 60 do triângulo equilátero e outros 60 daqui. Vezes o cosseno de 120. Estão a ver? E agora posso fazer o mesmo com, já agora, cosseno de 120 dá, podemos fazer, por exemplo, o cosseno de 120 pode ser o cosseno de 180 menos 60. Por redução ao primeiro quadrante, este ângulo aqui está no segundo quadrante, portanto é negativo, e isto é um ângulo horizontal. Estou a fazer redução, simplesmente. Como é um ângulo horizontal, não há trocas de funções, este é como se fosse o meu alfa, e como pertence ao segundo quadrante, o cosseno é negativo, o cosseno de 60 é 1/2. Portanto, isto fica menos 1/2. Estão a ver? E agora, V por W. V por W dá a norma do V, que é 10, a norma do W, que é 10. E agora vou ter que os colocar os dois a começar no mesmo sítio. Se eu, por exemplo, transportar o W para aqui, este ângulo vale 60 graus, cosseno de 60 graus é 1/2. E agora aqui o W pelo U, já estão os dois a começar no mesmo sítio, ótimo. Está bem, o W é este e o U é este aqui em cima, dá 10 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Portanto, isto no fundo, este dá, desculpem, 50, este também dá 50 e este dá menos 50. E agora é só somar as três quantidades e no final o resultado é 50. Portanto, o que é que eu queria chamar a atenção com este exercício? Só podem conseguir obter o ângulo entre os dois vetores se eles tiverem mesmo os dois no mesmo ponto, a começar no mesmo ponto. Porque há muita gente que olha para este exercício e diz: o ângulo que o faz com o V é 60. Não. Não é, porque lá está. Os ângulos só são medidos quando estão os dois a começar no mesmo sítio. Vamos a mais dois exercícios muito rápidos. Agora mais aplicando propriedades e depois outro com o mostre que. Por exemplo, aqui o exercício 9. Nós sabemos que a norma do U é 2, a norma do V é 3 e o produto do por V dá 3. Eu vou já escolher aqui um mais chatito. Por exemplo, eu vou pegar aqui no 9.5. Eu tenho este produto escalar que podemos começar por fazer a propriedade distributiva, mais U por V, menos V por U, mais V por V. Ora, há aqui umas quantidades que cortam, nomeadamente as duas do meio. Porquê? Porque são simétricas, não é? Eu recordo que o produto escalar é comutativo. Estar aqui V por U ou por V é a mesma coisa. Então estes dois cortam. E eu, no fundo, fico com o produto do por U, que não sei se recordam, é a norma do U ao quadrado. E aqui o produto do V por V, que é a norma do V ao quadrado. E agora é só meter 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado dá 9 e está 13. Por exemplo, como é que se resolvia aqui? Só para vos dar a dica da introdução. Como é que se resolvia aqui 2u mais 3v ao quadrado, a norma ao quadrado? Recordo que ter a norma de um certo vetor ao quadrado é a mesma coisa que fazer o produto escalar entre esse vetor e ele próprio. Portanto, ficamos aqui com 2u mais 3v, produto escalar por 2u mais 3v. O mesmo vetor. E agora fazem aqui a chuveirinho, não é? A propriedade distributiva. Estão a ver? Último exercício que eu quero resolver com vocês é sobre
o retângulo que está representado na figura. Nós queremos utilizar o produto escalar para demonstrar o teorema de Pitágoras. Isto é, que o comprimento que vai desde o A até o C é igual ao quadrado, é igual ao comprimento que vai desde o A até o B ao quadrado, mais o comprimento que vai desde o B até o C ao quadrado. E eu vou só utilizar produto escalar para fazer isto. Bom, o comprimento do AC ao quadrado é a mesma coisa que a norma do vetor AC. E lembram-se o que é que eu disse há pouco? A norma do AC ao quadrado é o produto do AC pelo AC. E agora aqui é que eu vou tentar arranjar a maneira de meter os vetores. Eu posso considerar o vetor AC, este que aqui está, como a soma de dois vetores. Quais? O AB mais o BC. Lembram-se aquele truque das letras do meio. Isto pode ser, desculpem, AB, eu vou escrever novamente aqui, AB mais BC. Isto dá o vetor AC. E repito deste lado. AB mais BC. E agora faço o produto escalar. Faço a propriedade distributiva. Este com este, este com este. E depois são 4 multiplicações. Fica AB por AB mais AB por BC mais, passar aqui para baixo, BC por AB e mais BC por BC. E olhem, aquelas duas quantidades que estão ali no meio dão zero porque estes vetores são perpendiculares. Vetores perpendiculares, o produto escalar dá zero. E fico com AB por AB, que é a norma do AB ao quadrado, e o BC por BC, que é a norma do BC ao quadrado, que é, no fundo, o que está aqui em baixo. E está feito. Tá? Na próxima aula eu vou terminar com esta parte do produto escalar, representando aqui, mostrando como é que se faz o produto escalar se nós tivermos já os vetores com as suas coordenadas. E também aproveito a deixa para falar aqui de algumas aplicações do produto escalar, desta coisa da circunferência, da tangente e da mediatriz, mas isso ficará para a próxima aula. Espero que vos tenha agradado esta aula. É tal coisa, estes conceitos de produto escalar são completamente novos. Portanto, é daquelas coisas que em vocês praticamente em termos de operações com vetores a única coisa que tinham feito era soma e multiplicar uma certa constante. Isto é uma operação nova, mas que vai ter muitas aplicações naquilo que vai ser dado para a frente relativamente, por exemplo, a planos e ângulos entre retas e ângulos entre planos. Vocês vão ver que depois o produto escalar começa a ter muitas aplicações nessas mesmas áreas. Não vos maço mais, comecem a estudar e até uma próxima aula.